Vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu vou convidar você a fazer como a gente sempre faz, uma declaração de fé. E nós dizemos, que hoje nós vamos deixar que a palavra entre no nosso coração. Os maiores problemas, ou qualquer, eu creio, problema na nossa vida é resolvido quando a palavra entra, não apenas na nossa mente, não apenas nos nossos ouvidos, mas no nosso coração. Tome a decisão de deixar Deus falar com você, e permitir que a sua voz entre e seja transformado por Ele hoje. Amém, queridos? Pega a sua Bíblia, levanta bem alto assim comigo, vamos declarar juntos? Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso o que ela diz que eu posso, e eu tenho o que ela diz que eu tenho. Hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente e transformar a minha vida. Glória a Deus. Fala para quem está perto de você, Deus quer falar contigo, transformar você. Amém? A gente pede que você seja muito cuidadoso nesse momento para não deixar nada ser distração, Então, se for necessário, desliga ou silencia o seu celular. Se você está com o seu filho pequeno aqui, às vezes a gente sabe que acontece, existe a geração vida lá acontecendo para ajudar, para servir você, dando lá um suporte para os nossos filhos. Mas se de tudo ele ficar com você e por alguma razão fizer algum barulho, nós entendemos que isso acontece, mas se for necessário, saia um pouquinho para não provocar nenhum tipo de distração e com isso também deixar que a palavra flua, sem nenhum impedimento. Quantos creem que não há nada que se compare à palavra de Deus? Amém? Graças a Deus. Vamos orar nesse momento? Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por essa noite, por tudo que o Senhor, eu creio, está fazendo hoje em nossas vidas, pelo que o Senhor planejou para essa noite. Eu sempre te oro, meu Pai, te pedindo que nos dê essa capacidade de ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com o nosso coração. A tua palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Nós queremos, Senhor, te pedir que o Senhor nos dê essa condição, esses ouvidos para ouvir, olhos para enxergar. Pela tua graça, Senhor, nós não vamos ser só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Que essa seja uma noite de renovação e que o teu Espírito tenha total liberdade. Nada de mim, tudo de ti. Recebe sempre toda a glória em nome de Jesus. E que a igreja diga amém e amém. Graças a Deus. O título da nossa série tem sido esse, Todo Mundo. E nós temos falado sobre isso. Todo mundo, porque o cristianismo, Jesus, a verdade da palavra, não é para um grupo seleto de pessoas, não é apenas para algumas pessoas que tiveram uma tendência, mas a Bíblia toda hora vai falar que Deus, na revelação em Cristo, a palavra é para todos, sem exceção, sem distinção. Não há uma pessoa superior a outra espiritualmente para Deus. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e em Cristo nós recebemos vida. Você pode dizer aleluia? E é legal demais a gente ter essa compreensão. Então, na semana passada a gente falou do que eu acho que tem que ser a base para qualquer outra mensagem que for pregada. O entendimento, em primeiro lugar, de o que aconteceu no dia que nós cremos em Jesus. Que Deus não esperou que você cumprisse todas as suas responsabilidades, todos os pré-requisitos para então te aceitar. Não, Ele te deu o presente da sua graça maravilhosa, Ele te deu o presente da sua salvação, Ele não exigiu nada, se você parar para pensar, Ele te deu esse presente preciosíssimo, e a única coisa que foi exigida de nós é que nós crêssemos. E se nós crermos em Jesus, se nós acreditarmos que Ele realmente pagou o preço, que Ele realmente foi suficiente para fazer essa obra que nós não poderíamos fazer, só Ele poderia pagar esse preço. E se você verdadeiramente confiar que Jesus pagou o preço no seu lugar, a Bíblia diz que por causa disso você é salvo. E ninguém pode roubar de você. Você nasce na família de Deus e agora você pertence a Ele. Glória a Deus. Diga, eu pertenço ao Deus da glória. A palavra de Deus diz que nós somos propriedade exclusiva dele. Nós cantamos isso aqui hoje, E é tão bom quando nós
temos essa compreensão. Qualquer outra coisa vem depois disso. Se nós vamos viver uma vida que cresce espiritualmente, em primeiro lugar nós temos que saber que nós já estamos dentro, que nós já somos família de Deus, que Deus já nos salvou e nos purificou completamente. Amém, queridos? Eu queria falar hoje para você sobre um outro aspecto e fazer uma pergunta para você, começar fazendo essa pergunta. Meu iPad está dando problema aqui, não sei o que... agora parou, graças a Deus. Estava aparecendo um negócio toda hora, que coisa estranha. Sai agora. Fazendo uma pergunta para você, que eu acho que a gente pode dar mais esse passo nessa noite e falar um pouco mais da igreja. E a pergunta que eu queria fazer para você, em primeiro lugar, é essa. Eu sei que eu botei essa pergunta de maneira ampla, talvez está um pouco vago, mas entenda o que ela quer dizer. Por que as pessoas não vão à igreja? As pessoas não são você, porque você veio, né? Legal. Mas você conhece gente que não vai à igreja de jeito nenhum? Quantos conhecem? Eu também conheço. Eu conheço pessoas que já foram e não vão mais, pessoas que decidiram que nunca vão, pessoas que não querem nem saber. Aliás, aqui no nosso meio tem muitos e muitos testemunhos de pessoas que dizem assim: pastor, eu detestava esse negócio, odiava crente, odiava a igreja, nunca ia botar o pé, e olha eu aqui hoje, né? Completamente salvo, lavado pelo sangue de Jesus, amando a igreja que é o corpo de Cristo. Sim, cada um tem uma história, mas essa pergunta é importante. E se você já fez essa pergunta para alguém, e eu acho que a gente às vezes faz, como cristão a gente acaba apontando para isso. Eu não sei quanto a você, mas deixa eu falar da minha experiência. Sempre que eu tenho oportunidade, sempre que aparece, a gente bate um papo com pessoas que não vão à igreja, essa pergunta aparece. Eu pergunto, mas por que você não vai? Eu digo para você, nunca, eu não me lembro de nenhuma vez, eu não sei quantas vezes eu já perguntei, eu não sei quantas vezes já foi conversado, mas eu não me lembro de nenhuma vez alguém ter me dado uma resposta teológica, alguém ter me dado uma resposta que diz assim: não, eu não acredito nisso, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus. Não, a maioria das pessoas, assim, para não dizer 100%, quase isso chega para mim e chega para você e diz: não, eu já fui à igreja. Eu não vou mais. Por que você não vai? Eu perdi o interesse. Eu não acho que faz muito sentido. Eu não acho tão importante, tão relevante. Ou então, eu fui, e muitas pessoas sofrem isso, mas eu fui ferido na igreja, eu fui ofendido na igreja, eu fui maltratado por algumas pessoas que se diziam cristãs, e por conta disso, eu resolvi sair. Meus pais sofreram na igreja, cada um tem a sua história. Mas ninguém chega para falar: não, eu parei de acreditar. Talvez até aconteça, mas em geral, os problemas que as pessoas têm não é com Deus, não é com Jesus, não é com o cristianismo, eles têm problemas com a igreja. Eu estou legal com Deus, aliás, eu acredito que eu posso viver a minha vida com Deus sem igreja, mas a igreja é uma coisa muito estranha para mim, é muito doida, eu não entendo. Eu não consigo compreender, eu chego lá e me sinto um peixe fora d'água, me sinto diferente das outras pessoas, não consigo lidar. Eu vejo pessoas que aparentemente precisavam ser mais santas e não são tão santas, pessoas que precisavam ser mais honestas e não são tão honestas, cada um tem o seu discurso. Mas você sabia que no meio dessas pessoas há um grande grupo de pessoas que acreditam que não dá para eles virem à igreja, porque eu e você que somos gente da igreja, e quando eu disser gente da igreja, eu vou usar a palavra crente para definir pessoas que vão à igreja, mesmo que não creiam tanto, né? Mas crentes, os crentes que vão à igreja, eles já estão num patamar muito difícil de eu alcançar. Eu chego na igreja, eu não conheço nenhuma música que eles cantam, eu não conheço, o pastor fala em Deuteronômio, eu não sabia nem que isso existia. E existem coisas, eles estão num outro nível. Eu até queria saber o que eles sabem, mas é muito difícil, é muito complicado, é muito complexo. E a maneira como eu acho que eu poderia ilustrar isso para você foi uma imagem que eu coloquei aqui antes de fazer. Existe esse princípio que as pessoas acreditam que a igreja é para crente. Ou seja, não tem nada de errado. Domingo de manhã você vê um movimento acontecendo, algumas pessoas vão para a praia, outras pessoas vão passear, outras pessoas vão fazer feira, e está lá aquele pessoal vestido de crente que vai para a igreja. Porque a igreja é para crente. É como a gente imagina. Não, a água é para peixe, a área é para os passarinhos, né?
Certas coisas são só para certas pessoas, e igrejas é só para esse pessoal que realmente gosta disso, que curte isso, que parece que tem essa tendência. E eu coloquei um ponto de interrogação ali, porque você precisa se fazer essa pergunta: será que é mesmo? Será que é igreja? E eu acho que você pode usar tanto a igreja, né, que existe no mundo inteiro, a igreja que está ao redor desse planeta, corpo de Cristo, como a igreja local. Será que ela é só para crente? Porque existe em nós uma tendência de gostar que seja, de a gente fechar um pouquinho as nossas portas e ficarmos aqui curtindo o nosso cristianismo juntos. Existe uma tendência, mas você precisa se perguntar: será que eu penso assim, que a igreja é só para crentes? Só para pessoas que frequentam, só para as pessoas que vêm? Se no domingo, se hoje as pessoas lá fora olharam para mim e para você, de manhã ou agora de noite, e viram você arrumado e pensaram: bom, esse pessoal só pode estar indo para a igreja, lá vai o povo, lá vão os crentes para a igreja, porque a igreja é lugar mesmo dos crentes. Se isso está acontecendo, se as pessoas estão ao nosso redor estão pensando, encarando assim, então a igreja não está fazendo um bom trabalho, a igreja não está cumprindo bem o seu papel, porque nós temos uma missão. Porque se as pessoas acreditam lá fora que a igreja é só para os crentes, para o povo da igreja, a tendência imediata é acreditar que o cristianismo também é só para crente. E no final das contas, Jesus é só para o crente. E se você ler a sua Bíblia, nada está mais longe da verdade do que isso. Nada está mais distante da realidade de Deus do que isso. Não, a Bíblia diz que Jesus, ele veio para salvar e para buscar quem está perdido. Não, né? Quem já foi encontrado, já foi encontrado. Existe, mais uma vez, uma tendência a gente não perceber essas coisas acontecendo. Nós fizemos uma declaração do nosso propósito enquanto igreja local. Se você for lá na quadra, tem um daqueles painéis que tem lá fora, está escrito assim: nós, como igreja, nós temos uma missão. Nossa missão é ajudar pessoas a crescerem no relacionamento vivo com Deus. Eu achei que essa frase conseguiu resumir um pouquinho do que é. Talvez ela seja pequena, mas ela inclui também, talvez, bastante coisa, porque significa chamar pessoas a se encontrarem com Jesus, criar ambientes que sejam agradáveis, que sejam atraentes, como eu costumo dizer, que sejam irresistíveis a crianças, a adolescentes, a jovens, a adultos, a idosos, a quem quer que seja, a casados, a solteiros, e abrir espaço para crescimento, para que todos possam, num relacionamento com Deus, viverem uma vida que cresce, uma vida que melhora, uma vida que se torna cada vez melhor. Quem está entendendo? Diga amém. E nós desejamos isso, nós queremos isso, e nós gostamos disso, mas muitas vezes a gente se perde no meio disso. E talvez uma boa, eu coloquei para você ler aqui: a nossa missão é ajudar pessoas, que pessoas? Só os crentes? Não, todas as pessoas, a crescerem num relacionamento vivo com Deus. Essa imagem que eu coloquei para você, de uma escada, de uma pessoa tentando subir ela está, obviamente, subindo da escada da mesma maneira que eu e você subimos. Ela precisa colocar o pé no primeiro degrau. Muita gente vem à igreja, e talvez uma boa expressão seja aquela que a gente usa: o peixe fora d'água. Não é o meu ambiente. Eu não consigo propriamente me entender aqui. Se você está aqui hoje, você quase nunca vai à igreja, hoje é uma daquelas vezes que você vem, ou então você decidiu que você não vai, eu acho que você vai gostar da mensagem, porque ela tem tudo a ver com você hoje. Não necessariamente você, por causa disso, vai voltar, mas você vai ter uma compreensão de por que é tão importante para nós repensarmos isso, olharmos mais uma vez para isso e descobrir onde que nós erramos. Porque nós erramos. A igreja, de alguma maneira, complicou o que Deus deixou tão simples. O que Deus fez extremamente simples, a igreja, no decorrer de todos esses anos, a igreja já tem mais de 2000 anos aproximadamente aí, ela foi complicando, depois melhorou, depois complicou de novo, depois complicou, depois melhorou, depois complicou outra vez, e a gente tem essa tendência.
E talvez uma imagem que defina para muitas pessoas que vêm à igreja seja a mesma escada sem os primeiros degraus. Elas não sabem como fazer. Então elas chegam na igreja e falam: eu acho muito legal, vocês são crentes, vocês cantam todas aquelas músicas, vocês conhecem todos aqueles versículos, vocês entendem o que está sendo pregado, mas isso não tem nada a ver comigo, eu não consigo entrar nisso. Em casa eu me sinto, obviamente, em casa, no trabalho eu me sinto bem, jogando bola, eu estou em casa, mas a igreja não é o meu povo, porque essas pessoas elas estão num outro nível. Igreja é para crente, escada é para gente que de alguma maneira conseguiu chegar lá em cima, eu não sei como, mas eles já estão lá em cima, já subiram os degraus, mas eu não consigo chegar lá, eu não consigo dar esse espaço, porque uma escada assim é algo doido, é algo louco, não pode existir. Muitas pessoas vão se aproximar de mim, de você, não apenas aqui nesse prédio, não apenas na igreja local, mas na nossa apresentação da igreja para esse mundo, e vão ter essa impressão. Eu até queria experimentar o que você experimenta, eu até queria saber que existe uma ligação que eu posso ter com Deus, porque todo mundo foi feito assim, com uma fome imensa de Deus, só que elas não sabem, as pessoas não sabem explicar isso, elas não sabem entender isso, e elas buscam saciar essa fome de outras maneiras. É uma fome espiritual, mas que muitas vezes a tentativa é de saciar essa fome de maneiras físicas, naturais ou emocionais. Nunca consegue, nunca preenche, porque é uma fome que só pode ser saciada espiritualmente. E elas gostam, elas querem, mas elas não entendem, não conseguem, elas não conseguem se relacionar com isso. Sim, eu até queria saber que Deus cuida de mim. Sim, eu até queria saber que Deus pode ajudar a minha esposa, pode ajudar meus filhos, pode me ajudar. Sim, eu até queria ter uma tranquilidade de que a provisão e o meu sustento vai vir desse Deus que vocês chamam de Pai Celestial. Sim, eu até gostaria disso tudo, mas... E eu gosto de Deus, mas eu não entendo. Se o caminho para Deus é a igreja, eu acho que eu prefiro ficar do lado de fora. E você sabia que muitas pessoas já saíram da igreja pensando nisso? Não, a igreja faliu, não existe, não funciona, não dá certo. O certo para muitas pessoas é viver um cristianismo sem a igreja. Cada vez mais esse número de pessoas cresce. Porque elas estão pensando que a igreja, a experiência que elas tiveram numa igreja ou duas, seja como for, define tudo que a igreja é. E na verdade, a única definição correta de igreja é aquela que Cristo declarou. Ele disse: eu vou edificar a minha igreja. Diga, a igreja é de Jesus. É uma instituição dele, amém? Não fui eu que criei, não foi você. Nós somos igreja, nós fazemos parte de um corpo, mas ele é o cabeça, ele que criou. Eu não posso pegar alguma coisa que ele criou, que ele chama de noiva, que é dele, que ele chama de família dele, e dizer: não gosto, não quero, é estranho. É como se eu dissesse para você: gosto muito de você, mas detesto sua esposa. André, você não pode falar isso para mim. Eu amo a minha esposa, ela é a pessoa mais importante da minha vida. Se você detesta ela, é como se você detestasse a mim. Então a gente não tem como se relacionar. Mas é isso que muitas pessoas que dizem que detestam a igreja estão dizendo: não, eu amo a Deus, mas não quero saber da igreja. Pensando que isso de alguma maneira Deus vai entender e compreender que o caso deles é um caso diferente. Queridos, existe em nós, porque essa escada maluca que eu botei no telão, ela é uma representação do que eu e você fazemos muitas vezes com a mensagem do cristianismo. E eu acho que essa mensagem pode ir muito mais longe do que essas quatro paredes, mas a minha responsabilidade é com vocês aqui hoje. É saber se nós estamos fazendo isso. Porque se a escada está faltando alguns degraus, se as pessoas que vêm e entram não conseguem dar o primeiro passo, a culpa não é delas, a culpa é da escada. A culpa é a responsabilidade de quem está montando essa estrutura. Você entende isso? Em geral, nós culpamos as pessoas, não são elas. Elas que não conseguem crer, elas que não conseguem ter compromisso, elas que não conseguem... E essa é a desculpa de muitos pastores, por que certas igrejas não crescem de jeito nenhum? As pessoas não têm compromisso. Mas a melhor coisa para você identificar é perceber se na sua escada, você não complicou de tal maneira que os primeiros degraus desapareceram.
Existe uma inclinação em nós de complicar o reino de Deus e a igreja, mas nós queremos comunicar às pessoas o evangelho do Senhor Jesus, um evangelho fácil e acessível. Diga fácil e acessível. Enquanto eu falo isso, eu coloquei aqui no telão um negócio, você pode abrir lá em Atos capítulo 15, a gente vai falar. Mas se eu disser para você que a gente deve apresentar às pessoas o evangelho fácil, nem todo mundo gosta disso. Alguns crentes vão torcer o nariz, falar, não, pastor, não é fácil não. Que negócio é esse, é fácil? Está pensando que é fácil? Não é fácil não. Parece que a gente gosta que seja difícil. Parece que a gente quer que seja complicado. Mas vamos ver como é que Deus tratou a situação. E vamos repensar se esse negócio de tem que ser difícil não foi a gente que inventou. Jesus fala, entrai pela porta estreita, largo é o caminho que conduz para a perdição. E muita gente vai interpretar que ele está falando ali de inferno e de céu, embora ele não esteja necessariamente falando disso. Ele está falando que perdição, ou seja, ter uma vida que se perde no final é a coisa mais fácil do mundo, é uma porta larga, é um caminho largo, e muita gente cai por ele, porque aparentemente é mais fácil. Mas a porta é estreita, não é que são poucos que vão entrar, é porque dá a impressão de ser difícil. Mas é uma porta, e você consegue passar por ela. Pastor Rodrigo agora consegue também. É uma porta, diga, Jesus é a porta. Ninguém precisa ficar de fora. Mas você sabia que a Igreja Nova Vida, não sei se todas, essa daqui, de vez em quando é taxada da igreja da porta larga. Qualquer um pode entrar. Eu acho que esse é um dos maiores elogios que a gente já teve. Porque qualquer um pode e deve entrar. Porque não é responsabilidade minha julgar nenhuma dessas pessoas se elas podem ou não podem entrar. E é responsabilidade delas decidir se elas vão ou não vão querer ficar, se vão ou não vão querer mudar entre elas e Deus. Mas essa porta precisa ser muito aberta, muito escancarada, para que todo mundo possa entrar. Alguém diz amém? E às vezes a porta está aberta, mas tem alguém na porta. Não é o pessoal da recepção, não. Às vezes somos nós que impedimos, às vezes, e atrapalhamos que alguns entrem. Hoje eu queria falar um pouco sobre isso com você. Conta a história, eu não sei se isso é real, eu não estudei, mas conta a história de que um homem muito inteligente, um indiano, um dia chegou e passou por uma igreja, ele muito sábio, ele queria ouvir o que a igreja tinha para contar, o que a igreja tinha para falar, e ele tentou entrar. Mas eu não sei se pelas roupas, pelo traje que ele estava, ou por algum tipo de apresentação, o diácono que estava na porta da igreja disse, o senhor não pode entrar assim. Mas por que eu não posso entrar? Não, porque aqui a gente não aceita assim, é diferente. E ele foi embora. E esse homem é Mahatma Gandhi, uma das pessoas mais importantes do planeta, inclusive no contexto religioso. É que poderia, quem sabe, ter um encontro com Cristo naquela noite e ter uma mudança radical na sua vida e usar tudo que Deus tinha plantado nele de potencial em prol do reino de Deus. E quantas outras pessoas? Quantas pessoas? Você sabia que existiram missões que não aconteceram porque certos governantes, certos reis, certas rainhas disseram, não, aquele povo não merece ouvir o evangelho. É um povo que não merece a salvação. Como se nós pudéssemos decidir isso. Isso não é algo que aconteceu apenas nos séculos passados. Nós vemos reflexos disso. Há uma tendência em nós de complicar o reino, de complicar a igreja, de complicar o evangelho. Mas eu e você queremos, em nome de Jesus, começar a corrigir isso. Que alguém diga aleluia. Tornando o evangelho fácil e acessível. Quando a igreja começou, lá atrás, ela começou de uma maneira muito peculiar. Todo mundo que se convertia era judeu. Todos os primeiros cristãos eram judeus. E faz sentido. Porque Jesus era judeu,
ele era o cumprimento de uma promessa, ele era o Messias esperado por aqueles judeus, nem por todos. Alguns judeus, aliás, a grande maioria dos judeus não o receberam como Messias, mas ele era, e nós acreditamos, o Messias, e ele morre para cumprir aquela profecia. Os seus primeiros discípulos são todos judeus, e todo mundo que vai sendo convertido, que vai entrando para a igreja, em geral são judeus. E era natural, era normal que eles pensassem assim, bom, com base nisso, como isso foi prometido a nós, como Deus tinha esse plano para nós é fácil agora tomarmos uma decisão de sermos cristãos e adotarmos e adequarmos a mensagem de Cristo e a mensagem da salvação à nossa religião atual, que é o judaísmo. Então era natural que os judeus pensassem que o cristianismo era uma extensão do judaísmo. A gente continua fazendo, e eles continuaram fazendo alguns sacrifícios, continuaram indo ao templo todo sábado, continuaram fazendo circuncisão e um monte de outras coisas. Nós vamos manter os nossos costumes, manter os nossos hábitos, e Jesus vai entrar no meio da história. Alguns deles começaram a entender que não é assim, não precisa ser assim, nós fomos salvos pela graça, o sacrifício de Jesus foi final, nós podemos abandonar. Mas era muito fácil converter judeus ao cristianismo, porque existia uma mentalidade geral de que o cristianismo era uma extensão, uma continuação do judaísmo. Era um próximo passo que poderia ser dado. E era natural que muitos judeus fossem, daqui a pouco, convertidos, recebessem o evangelho e mudassem. Mas no meio disso tudo, Deus começa a fazer um negócio que vai deixando aqueles discípulos, aqueles apóstolos um pouco preocupados, que Deus começa a revelar que o plano dele não era só para os judeus, mas era para todo mundo. E a expressão bíblica para dizer não judeu é gentio. Qualquer um que seja chamado de gentio é porque não é judeu. Então, o evangelho deveria chegar aos gentios. Então, Deus mostra isso para Pedro através de uma visão, leva ele à casa de um homem com a sua família, que se converte ao cristianismo, mesmo não sendo judeus, experimenta o batismo com o Espírito Santo para ficar óbvio que realmente Deus está fazendo uma obra ali. E Pedro fica impressionado como é que Deus está realmente trazendo a sua mensagem, a sua salvação a não-judeus, a gentios. E nesse tempo, Paulo é levantado, é convertido e começa a pregar. E ele só prega praticamente para não-judeus. E tudo quanto é lugar que ele vai, ele encontra pessoas que não são judeus. Ele começa muitas vezes com um grupo de judeus, mas ele vai procurando todo mundo. E vai falando, gente, houve um homem que veio do céu. E ele não apenas nos ensinou uma mensagem maravilhosa, mas ele morreu para pagar um preço por nós. E ele ressuscitou. Ele voltou a viver, ele mesmo, ninguém orou por ele. Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus e vive eternamente, nos dando essa esperança maravilhosa de uma vida eterna. E muita gente começou a se aproximar, começou a entrar, e de repente a igreja tinha um monte de gentios. E isso provoca a primeira reunião administrativa da igreja. Não sei se você já teve numa reunião administrativa. A gente não faz muitas aqui, mas eu ouço falar de algumas denominações. Algumas reuniões, inclusive, são muito quentes às vezes, são muito enérgicas, são muito fortes, muita coisa acontece. Primeira reunião administrativa está registrada aí em Atos, no capítulo 15. Eu queria que você lesse comigo. Porque se você é judeu é fácil, mas se você não for, aí já é complicado. Se você não é um judeu, então a gente vai exigir algumas coisas de você. Veja o que acontece, eu vou ler para você. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Antioquia, daqui a pouco vai ser a capital, a igreja mais importante evangélica, mas ela é principalmente formada de não-judeus, de gentios. Até aqui, a perseguição em Jerusalém não é tão grande assim, mas ainda já começou a acontecer. Antioquia está ficando grande, cheio de crente, a maioria gentios. Então eles vão para lá, esse grupo de pessoas não autorizados, ninguém mandou eles ir, eles vão para lá e começam a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Quem aqui não sabe o que é circuncisão? Só para saber. Todo mundo sabe. Fisicamente falando. Todo mundo sabe? Está com vergonha de falar? Não, todo mundo sabe.
Circuncisão é uma cirurgia que o homem experimenta. Agora imagina, chega alguém e fala, você quer servir Jesus? Vamos preparar sua cirurgia. Aqueles homens todos ouviram, não, para vocês certamente, né, se vocês quiserem, olha como é que está escrito, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, pela lei, vocês não podem ser salvos. Alguns homens devem ter falado, então tá, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Mas eu estou fora desse negócio, só através da circuncisão. Aí o versículo 2 diz, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. E assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Vamos conversar, vamos resolver essa questão. Verso 3, a igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido, e essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido. Isso aqui é interessante. Você sabe quem eram os fariseus? Era um partido religioso do tempo de Jesus, que eram os grandes, aqueles que mais ficavam em oposição a Jesus. Foram eles que realmente fizeram com que Jesus fosse crucificado, que perseguiam ele o tempo todo. O que fez com que alguns desses fariseus, ou muitos deles, tivessem agora crido e se tornassem cristãos? Não foi, obviamente, o que Jesus ensinou, mas foi porque eles viram alguma coisa. Eles viram Jesus ressurreto. E eles devem ter pensado, a gente estava errado. A gente matou ele semana passada, ele está aqui vivo na nossa frente. Com certeza a gente estava do lado errado dessa história. E eles, obviamente, tomaram uma decisão, nós precisamos entender que realmente ele é o Messias e começaram a segui-lo. Mas esses homens ainda estavam entranhados com a lei de Moisés. Eles falam, né, aqui no... Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Essa primeira reunião administrativa da igreja. O que a gente faz com os gentios? Os fariseus disseram, tem que circuncidar, tem que obedecer toda a lei. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Aqui começa a reunião. E depois de muita discussão, aí que você vê que é uma reunião administrativa de igreja mesmo, né? Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a ele, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Porque como eu disse para você, alguns capítulos atrás, Deus faz algo com Pedro que deixa ele chocado. E é para dizer, Pedro, que você acha que é uma coisa, nada disso me impede, é muito maior. Sim, o evangelho deve chegar aos gentios, aos não-judeus. E Pedro sabia então que isso era verdade. Então, Pedro sabia, olha, Deus me designou e eu vi esse milagre acontecer. E ele vai na casa de Cornélio, né? E a sua família toda é salva. E Pedro explica isso no versículo 8. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Olha que legal, Deus demonstra que os aceita de que maneira? Dando a eles o Espírito Santo. Pedro está falando, é muito engraçado, que Pedro, o Evangelho, a palavra de Deus às vezes tem algumas coisas que são engraçadas, mas a gente não acha graça porque a gente é muito reverente. Mas Pedro está numa reunião, que ele não queria estar muito lá, mas Deus mandou ele ir. E aí a família toda, aquele pessoal que é romano, não tem nada de judeu, começa a falar, fala com a gente, conversa com a gente, prega para a gente. E Pedro começa a falar, Jesus assim, assim, assado. E no final ele fala, olha só gente, eu não deveria nem estar aqui, eu sou judeu. Aí o Espírito Santo quase que diz assim, Pedro, cala a boca. E vem sobre aquelas pessoas e todo mundo começa a falar em línguas estranhas. E Pedro dá um salto para trás e diz assim, meu Deus, essa eu não esperava. É claro, é óbvio que Deus está aceitando essas pessoas do mesmo modo que nos aceitou.
Porque a evidência que nós tivemos da transformação, do preenchimento do Espírito Santo é a mesma que eles estão revelando. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Verso 9, Deus, Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Por que então agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos, ou seja, aqueles que estavam entrando na igreja, crendo em Jesus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Interessante, né? Pedro está dizendo, vem cá, gente, a gente conseguia cumprir a lei propriamente? Pedro, não. E alguns dos nossos antepassados conseguiram? Não. Como é que vocês querem pegar isso que a gente não conseguia fazer e jogar em cima esse jugo, esse fardo, sobre pessoas que não têm nada a ver com essa cultura, que não tem nada, que nem conhecem essas leis? Não faz o menor sentido. E ele termina no versículo 11, de modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Porque a igreja não é só para um grupo seleto de pessoas. Jesus não veio só para um pequeno grupo, mas Ele veio para todo mundo. Diga aleluia. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago, e Tiago, ele é um cara grande, eu já pulei aqui, não, está lá também. Esse já é Tiago falando no versículo 14. Quem é Tiago? Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Jesus é o primeiro nascido de José e Maria. Na verdade, Jesus não foi nascido de José, só de Maria, como virgem. Mas José e Maria têm outros filhos. O mais velho deles é Tiago. E Tiago, ele tem uma conversão muito interessante, porque você lembra que em Marcos capítulo 6, Jesus fala que na terra dele não tinha como ele ser honrado como profeta, porque as pessoas não acreditavam. A familiaridade tira um pouco isso. As pessoas mais difíceis da gente pregar são as da nossa casa. Você sabe do que eu estou falando. Aliás, deixa eu te dar uma dica, nem tente. Se eu quiser pregar para Rafaela, Davi e Rebeca, eu tenho que ficar de boca fechada e ter uma atitude que revela isso. Não, a Bíblia fala sobre isso, é sem palavra. E da mesma maneira, se a minha esposa quiser pregar para mim e para meus filhos, não funciona. Na nossa casa é assim. Então, as pessoas que estavam envolvidas na infância, na adolescência, na juventude de Jesus, conheciam ele. Quando ouviam ele pregar, ficavam maravilhosos, mas de repente diziam, não, a gente conhece esse cara. Jogou bola com a gente. Tinha uma menina que queria namorar com ele. Fez a mesa lá de casa, porque o pai dele era carpinteiro. E aquela familiaridade tirou o crédito dele. Em Marcos 6,6 revela alguma coisa forte. Diz assim, Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade. Agora imagina quem estava dentro da casa de Jesus. Tiago era um deles. Se você fosse o filho de Deus enviado ao mundo, como é que você ia conseguir convencer o seu irmão? Você tem irmão? Você não ia conseguir, né? Não interessa. Não, você pode. Não, eu sei que ele ressuscitou morto, mas olha, eu convivi com ele desde criança. Não, ele não é filho de Deus, coisa nenhuma. Eu sei, conheço bem. Mas Tiago também experimenta a sua conversão depois que ele vê Jesus, o seu irmão, ressurreto. Não foi porque ele foi revelado como uma profecia, não foi porque ele teve uma visão. Ele viu. Jesus estava morto. Eu vi ele morto na cruz. Agora eu vejo ele aqui, em pé, na minha frente. Não tinha como, ele cai de joelhos, ele recebe, obviamente, aquilo que só o Filho de Deus poderia dá-lo. E Tiago se torna o cara de Jerusalém. Mais importante, ele era o pastor dos pastores, era o bispo daquela congregação. Então, quando ele pega o microfone agora para falar, o que ele vai falar, todo mundo quer ouvir. E ele dá meio que a palavra final no assunto. Bom, já discutimos, já conversamos, agora deixa eu falar. E ele começa dizendo, Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome, um povo. E continua andando e concordaram com isso as palavras dos profetas, ou seja, isso já foi profetizado lá atrás. E eu vou pular agora para o versículo 19, ainda no discurso de Tiago. Aqui está o versículo que eu queria que você guardasse hoje.
Eu acho que a gente tinha que botar isso num cartaz bem grande aqui na igreja, e botar ele em vários lugares. Eu acho que a gente tinha que botar isso na nossa geladeira. Eu acho que isso tinha que chamar a nossa atenção, porque quando eu li isso algum tempo atrás, eu falei, meu Deus, se eu tivesse que resumir o que eu quero fazer com a minha vida ministerial, eu acho que esse versículo resolve isso. Tiago fala, eu julgo que nós não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Em outras palavras, gente, esses caras estão se voltando para Deus, estão se convertendo a Deus. Deus tornou isso muito fácil, muito simples. Nós não devemos complicar, nós não devemos colocar dificuldades, nós não devemos tornar isso difícil. Alguém diz amém? Ele está falando, eu acho que a gente precisa fazer isso. Claro que ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo. Nós não devemos tornar difícil. Qual é o contrário de difícil? Muito bem. A minha sobrinha dizia que era de fácil. Porque eu pensava, difícil, de fácil, só pode ser, né? Não. Ou seja, precisa ser fácil. Não devemos colocar dificuldades. Eu queria de todo o meu coração que você ouvisse, porque eu sei que dentro de nós a gente não quer que seja. A gente quer que as pessoas se convertam e a gente quer doutriná-las a fazer o que a gente faz. E se elas não conseguirem, a gente vai dizer para elas, mas você precisa se comprometer, você precisa se esforçar, porque não é fácil, não. Complicado. Só é complicado porque eu e você complicamos. É mais ou menos o que o Tiago está dizendo aqui. E ainda assim ele coloca uma consideração interessante que vale a pena a gente colocar. Isso é o que eu queria que você guardasse. O evangelho precisa ser fácil e acessível. O próximo versículo diz, pelo contrário, devemos escrever a eles, a quem, Tiago? Aos gentios, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual e da carne de animais estrangulados e do sangue. Peraí, Tiago, para que você está botando isso? Se a gente não vai impor dificuldades, por que a gente vai colocar isso? Ele explica no versículo 21. Pois desde os tempos antigos, Moisés, ou seja, a lei, é pregada em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Tiago está dizendo o seguinte, eu sei que realmente o evangelho não é só para os judeus, é para todos. E agora a gente está tendo uma mistura de gentios com judeus se tornando cristãos. Então a gente não vai botar dificuldade, a gente não vai impedir que gentios se tornem cristãos. Mas, para a gente conviver legal, existem certas coisas que para o judeu é tão terrível, que é tão nojento, que traz um desgosto tão grande, que seria legal demais escrever e pedir, vocês podiam fazer isso por a gente? Vocês podem fazer essa gentileza, porque na nossa comunhão ia ser importante. Essa questão de alimentos, que para eles era muito horrível, os alimentos que eram consagrados a ídolos, que depois Paulo escreve aos Coríntios dizendo, quem fez aqueles animais foi Deus, com ações de graça você pode recebê-lo, mas que não deixe isso ser tropeço para ninguém. Então, ele está falando aqui, Tiago, vamos pedir para os gentios serem legais com a gente. Não comerem dos animais que foram estrangulados e do sangue, e no meio de tudo, que eles se abstenham da imoralidade sexual, que obviamente, à medida que você continuar lendo a Bíblia, é uma grande questão cristã, que faz diferença na nossa vida, que nos ajuda muito em várias áreas da nossa vida quando a gente cumpre isso, que resolve uma série de questões, claro, só que os gentios daquele tempo nem isso consideravam que era tão importante. Os judeus tinham isso como uma certa seriedade, os gentios tinham que aprender. E ele explica porque isso tem sido pregado, isso tem sido anunciado desde sempre nas sinagogas. Então os apóstolos e presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns entre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. E com eles enviaram a seguinte carta aos irmãos. Eu também vou jogar um pouco para frente. Versículo 28. Na carta diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Veja, eles entenderam que aquela reunião foi motivada e terminada com a unção do Espírito Santo. Não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Eles falam aquilo tudo de novo. E no final diz, vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vai bem. Que carta legal, que carta boa. Aliás, essa é uma reunião que eu queria ter participado, né? Que legal, todo mundo falando, não, é complicado, é complicado, é complicado. E Tiago no final diz, não. Pedro fala, não.
Paulo e Barnabé dizem, não, não é complicado, é simples. Jesus declarou, se você está cansado e sobrecarregado, vem a mim e eu vou te dar descanso. O que mais, Jesus? Só isso. Aquele que crê em mim, né? O que Jesus declara sempre não é tão complicado, não é tão difícil, nós é que tornamos, frequentemente. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. A carta assinada grande lá, Tiago, né? O bispo da igreja, Pedro, todo mundo falava, esses caras, eles eram da igreja os popstars, porque eles eram os únicos que tinham andado com Jesus mesmo. Eles sabiam que Jesus, a igreja toda conhecia Jesus de história, sabia que ele tinha existido, sabia que ele tinha morrido e ressuscitado, mas a grande parte não tinha convivido. Esses caras andaram com eles, então eu quero andar com eles também. E eles assinam a carta dizendo, nós estamos declarando isso para vocês. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Acho que principalmente os homens, aleluia. Acho que a classe de novos membros naquele tempo era só de mulheres, possivelmente, né? Em outras palavras, queridos, não precisa ser complicado. Para ninguém. Pode ser simples. Mas a gente precisa se perguntar por que há uma tendência em nós de complicar. E se você está dizendo, se você é resistente, diz, não, pastor, eu acho que eu não tenho isso não. Eu acho que para mim não precisa ser complicado. Tem algo dentro de nós que diz que tem que ser. Não pode ser tão simples. Mas e é isso? E aquilo outro? E aquilo outro? E eles chegam, não, peraí. Tem gente se convertendo, se entregando a Jesus, crendo nele, e a gente vai ficar colocando dificuldades? Não, vamos fazer como Deus fez e vamos tornar fácil. Porque se você parar para pensar, tudo que era difícil, Ele fez lá na cruz por nós. E a nossa parte é apenas crer e confiar nele. Aleluia. Depois disso, passaram-se alguns anos e ficou complicado de novo. Passaram mais algumas centenas de anos e ficou complicado, 100, 200, 300, 400, cada vez, de vez em quando a igreja deixava a coisa ficar bem complicada. E alguns anos depois, no ano de 1095, talvez o episódio mais vergonhoso da igreja cristã, do cristianismo, acontece quando o Papa, ele começa a dizer assim, nós vamos fazer um exército, nós vamos levantar um exército de cristãos, e nós vamos marchar até Jerusalém, tomar de volta a cidade santa, porque estava sendo ocupada por muitos muçulmanos, mas nós vamos matar todo mundo no caminho, judeu ou não judeu, quem estiver na frente vai morrer, e mataram muitos, em nome de Deus. Espera aí, Papa, onde que isso está escrito? Eu vi um filme há pouco tempo, aliás, eu ainda estou vendo, que ele é grande a beça, mas que tem uma frase famosa desse Papa que diz assim, olha, quem matar um infiel, ou seja, qualquer um que não seja cristão, qualquer um que não entre na nossa teologia, no nosso cristianismo, quem matar um infiel não está causando um homicídio, não está matando. Matar um infiel não é um homicídio, mas é um caminho para o céu. Você está facilitando a tua chegada. Era pregado. Você sabe, se você estudar um pouquinho da história, você vai ver como a quantidade de maluquice, a quantidade de loucura que aconteceu. Não é homicídio não, porque a gente sabe como cristão que está escrito lá, não matarás, mas pode matar, porque isso daí é um caminho para o céu. Isso Deus vai entender que é a melhor coisa. Da onde que o Papa, esse Papa, era o Papa Urbano II, da onde que ele tirou isso? Qual versículo? Não existia. Mais algumas centenas de anos depois, complica em 1300 alguma coisa, ainda aqui as cruzadas. Isso aqui é que eu queria falar para você. A igreja prefere construir paredes ao invés de pontes. De alguma maneira a gente não sabe explicar por que existe essa tendência em nós de achar que nós precisamos conquistar pessoas. E nesse conquistar significa vencer com a nossa teologia. Não. Não é estabelecer o nosso grupo, fechar a porta e dizer, é isso aqui, quem quiser entrar tem que se adequar. Não, a porta está aberta. Jesus, ele continua com seus braços abertos. Para todo mundo, pastor, sem exceção. Não vamos construir paredes, vamos construir pontes.
A Inquisição, você conhece? A Inquisição espanhola. Meu Deus! Onde judeus ou não cristãos eram torturados, eram queimados, né? O que acontecia era bárbaro, era surreal. Eu e você não conseguimos compreender. Se você não comesse como eles achavam que você tinha que comer, se você não frequentasse os feriados que o governo estivesse mostrando, se você não entrasse dentro de uma certa... você morreria. Em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do cristianismo, milhares de pessoas morreram, foram mortos. E se você for um pouco além, quando você vai na Segunda Guerra Mundial, você vai ver que existem versículos que são tirados e ditos, é por base disso aqui que a gente está fazendo isso, o racismo, a destruição de tanta gente. Tem também algumas pessoas dizendo que tem base, não sei aonde, na palavra de Deus. Para escravizar, para maltratar, para destruir, para fazer o que for. Entendendo que é aquilo ali. Depois disso aqui vem um momento, olha, junto com isso aqui a questão das indulgências, onde, né, aparece finalmente Martim Lutero, eu e você conhecemos, acho que eu botei uma foto dele aqui. Martim Lutero, que a gente fala que é o reformista, ele vem trazendo essa mensagem, é simples, é pela graça, é pela fé, porque naquela época quase ninguém lia a Bíblia, porque ninguém nem sabia ler direito, principalmente latim. Então o povo todo, muita gente fala, acho muito legal vocês, né, vocês na sua igreja, Deus deve amar muito você, mas a gente com certeza Ele não ama, porque a gente não sabe ler o latim, a gente não sabe, a gente não tem nenhum entendimento, nós não conseguimos subir no primeiro degrau dessa escada nunca. Então para nós é o inferno, para vocês eu imagino que seja o céu. E Martim Lutero, inclusive a maioria dos padres também não liam a Bíblia. Martim Lutero pega o livro de Romanos e começa a ler. E talvez você tenha a mesma visão que ele teve quando você lê da próxima vez. Meu Deus, é simples. É pela graça. Não é pelas obras. Né? Um dos padres mais famosos durante a Reforma, Tetzel, esqueci o nome dele agora, mas alguma coisa assim, ele dizia, olha, quando vocês pagarem as indulgências, as moedas caírem embaixo, lá no gasofilácio, a alma daquela pessoa querida vai estar saindo do purgatório e vai estar sendo elevada ao céu. E esse é só um exemplo dos milhões que a gente poderia dar de loucuras que a igreja inventou para complicar o que Deus trouxe com tanta simplicidade. E a gente olha para isso e a gente fica com vergonha. Não, pastor, mas eu não sou católico. Não, mas é cristianismo. A gente fica com vergonha, os católicos ficam envergonhados. Mas a gente tem que olhar para hoje e perceber se a gente não está fazendo algo semelhante. Sabe por que existem tantas denominações? O que são as denominações cristãs evangélicas pós-reforma? Elas estão todo mundo dizendo, não, esse é o caminho, não, esse é o caminho, não, esse é o caminho, esse é o caminho, não, esse é o caminho, esse é o caminho, não, é por aqui, não é por ali, não é por ali, não é por aqui, por aqui. É cada um dizendo, eu é que sei, eu é que acertei. Nós aqui vamos juntos aqui, é por aqui, é esse caminho. Porque a maioria dessas igrejas simplesmente chegaram num determinado momento e discordaram de alguma coisa que complicou o evangelho. E todo mundo que começou, cada uma dessas igrejas, eu acho que sem exceção, porque eu acho que eu não botei nenhuma seita ali, eu acho que sem exceção, todos eles começaram com um desejo ardente de que o evangelho seja simples e que seja acessível, mas o tempo passou e a gente complicou outra vez. E aí vamos, em vez da igreja simplesmente procriar outras igrejas, elas são divididas e elas, cada um tem um problema de relacionamento com o outro, a gente começa uma outra ideia, num outro pensamento, porque agora está complicado. Existe isso dentro de nós, em todos nós, um desejo escondido de inventar uma receita, uma fórmula simples de como nós podemos nos conectar com Deus. E o próximo passo é que depois que eu inventar essa fórmula, eu vou ensinar essa fórmula para vocês e nós vamos fazer tudo certinho. E aí, se alguém quiser entrar, vai ter que entrar. E se você não concordar com a minha fórmula, fica mesmo lá do lado de fora, que você não vai ser bem-vindo aqui, porque é assim que a gente acredita que a gente serve a Deus. E a gente tira os primeiros degraus da escada rapidamente. E nós temos um desafio como igreja, de botar de novo esses degraus no lugar. De fazer com que as pessoas
que você pensa que menos poderiam ter qualquer ligação com a igreja, possam um dia chegar aqui, ou chegar em outra igreja, ou chegar onde for, mas sob nossa responsabilidade, talvez aqui nesse lugar, e poder dizer, depois de um culto como esse, dizer assim, eu não sei se eu gostei de tudo que o pastor falou, não sei nem se eu vou voltar, não sei se eu concordo, mas como eu fui bem tratado naquela igreja, como as pessoas amam ali. De vir e sair e dizer, eu não sei se cristianismo é a minha praia, mas eu me senti bem naquela igreja. Eu percebi pessoas que são sérias em relação a Deus. As pessoas que vão entrar e vão dizer, André, eu não entendi quase nada da sua mensagem, mas olha, eu estou indo na classe Novo Começo e algumas respostas que eu precisava estão aparecendo. Olha, meu filho começou a frequentar a Geração Vida e eu não fazia a menor ideia, e ele já sabe mais do que eu da Bíblia, estou até um pouco intimidado. Ele já está no 3º degrau e está me puxando para vir, mas eu creio que Deus está me chamando a me conectar e crescer cada vez mais. André, a igreja é grande, tem muita gente, eu achei que nunca ia poder fazer amizade, mas eu entrei no PG, num pequeno grupo, e meu Deus, como tem pessoas ali que estão revelando o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado comigo, estão conversando comigo, estão orando por mim, estão estendendo o braço. Quando eu passei por dificuldade, você não faz ideia o que eles fizeram por mim. Eu estou reproduzindo alguns testemunhos que eu ouvi. André, eu não consigo achar Efésios na Bíblia, mas eu sei que Deus está aqui nesse lugar. As pessoas que você considerar as que estiverem mais distantes dessa mensagem, eu e você precisamos entender, de uma vez por todas, que Jesus não veio para os religiosos, para os crentes. Aliás, os religiosos foram a maior pedra no sapato dele quando ele veio. Ele veio e tinha comunhão com pecadores e atraía pecadores. Ele não veio só para os religiosos, mas ele veio para todo mundo, sem exceção. E a igreja não é só para crentes, mas a igreja é para todos, para todo mundo, para mim, para você, que precisamos dizer, Senhor, muito obrigado, porque um dia alguém tornou isso fácil para mim, um dia alguém tornou isso acessível a mim, e eu não poderia entrar, eu não poderia chegar, eu não poderia me aproximar se fosse difícil, se fosse complicado, mas porque o Senhor colocou pessoas na minha vida para tornar isso mais fácil. Aqui estou eu. Quantos podem dizer glória a Deus? Queria convidar os músicos a subirem. A gente quer cantar mais uma canção, mas eu queria que no seu coração você se preparasse para fazer uma simples oração comigo, que diz, Senhor, me ajuda a perceber se eu compliquei o que o Senhor simplificou. Semana passada a gente falou dessa simplicidade, que não é apenas uma mensagem, olha aqui para mim, cristã. Claro que ela se complementa, ela é completa em Cristo. Mas antes de tudo, quando Deus chama um homem chamado Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. E na hora de Deus aceitar ou não Abraão, Ele não olha para as suas atitudes, para o seu comportamento, Ele não olha se ele é um bom crente ou não é, e ele não era tão bom assim, mas a Bíblia diz, Abraão creu, e isso lhe foi imputado, isso lhe foi creditado como justiça. Ele conquistou em Deus uma posição correta, só porque ele creu. A igreja precisa entender que esse é o início. Se eu começar a crer da maneira certa, as outras coisas vão começar a se acertar. Você sabe por que tem muitos cristãos que estão frustrados? Porque estão tentando fazer a coisa certa, se comportar certo, fazer o que acredita que é certo, e não conseguem nunca sair, porque não começaram crendo certo. Hoje eu estou mais do que convicto no meu coração, e eu não tenho como, de maneira exaustiva, colocar isso em você. Tem que ser o Espírito Santo dizer para você como isso é importante. Em João, no capítulo 8, uma mulher foi flagrada em adultério. Pensa que isso está acontecendo aqui nesse momento. Alguém entra aqui, puxando uma mulher, enrolada num lençol, e acha que a gente precisa dar a nossa opinião sobre esse assunto. O que vocês acham? Moisés mandou apedrejar ela. O que você acha que a gente deve fazer?
Você sabe que Jesus trata aquela questão de uma maneira de imensa sabedoria. Ele não responde imediatamente, ele espera, ele para, o Espírito Santo lhe dá direção, ele fala: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Em outras palavras, mais uma vez Jesus diz: todos vocês precisam de salvação, todos vocês precisam ser perdoados. Eu preciso de perdão, alguém aqui precisa de perdão? Todo mundo, sem exceção. Todo mundo vai enfrentar um momento de crise que precisa de ajuda. Você já deve ter enfrentado, você já deve ter experimentado. E aquelas pessoas que estão ali, alguma coisa acontece dentro delas que elas não atiram aquelas pedras, elas têm que aceitar que elas são pecadoras também. Deixam a pedra e vão embora. E Jesus fala para uma mulher que acabou de cometer adultério, algumas horas atrás. Estava na cama com um outro homem que não era o seu marido. Estava destruindo a própria família, a família de outros. Estava fazendo um mal que corrói, que destrói tudo. Jesus chega para aquela mulher e poderia falar: vamos conversar. Você não está pensando nas consequências da sua vida? Não, Jesus não gasta nem um segundo tratando dessa questão com essa mulher. E a gente precisa entender isso. Porque tem gente que pensa: será que Jesus não considerou que o pecado dela era grave? Com certeza. Não apenas isso, mas Jesus sabe que qualquer pecado é tão grave que para pagar o preço ele teve que morrer. Obviamente que era grave. Mas Jesus não trata disso com ela. Ele vai tratar disso depois na cruz. Mas ele chega para ela e fala: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a resposta daquela mulher: não, Senhor. Mas se você me permitir, eu vou amplificar a resposta dessa mulher. É como se ela dissesse assim: Jesus, por sua causa, pelas suas palavras, porque você interviu, porque você entrou na história, ninguém me condenou. Todo mundo podia me condenar. Jesus diz: não, ninguém podia te condenar. Ninguém. Se você tem um pecado, você não pode condenar ninguém. Mas talvez aquela mulher dentro dela pensasse: mas e você, Jesus, que não tem nenhum pecado? Jesus não deixa nem ela perguntar, ele imediatamente diz: nem eu tampouco te condeno. O que é isso? O que é isso, Jesus? Como assim? Você puro e perfeito, nunca tocou numa mulher, nunca pensou, nunca foi nem um passo para a impureza. Você sabe o que eu acabei de fazer? Você está querendo aparecer para mim? Você está querendo mostrar que você é o herói? Não. Eu estou querendo que você receba um presente. Eu não te condeno. Vá e não peques mais. É uma pena que muitas pessoas interpretem esse momento Jesus apontando no rosto dela: ó, não peca mais. Se Jesus dissesse isso para você, você ouvisse, você ia pecar amanhã, porque ninguém consegue não pecar mais. Mas Jesus está dando a ela um presente. Eu estou te dando um presente, uma dádiva, um dom da não condenação. Você não vai ser condenada. E agora que você recebeu esse presente, esse é o início de tudo. A partir de agora você está sendo capacitada. Há um poder entrando na sua vida que vai te ajudar a não pecar mais. A nossa luta contra o pecado, ela acaba quando a gente aceita a dádiva da não condenação. E que antes era uma luta, uma briga, uma coisa terrível. De repente a Bíblia diz para mim, para você, e a gente descobre: eu estou morto para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre mim. E muita gente ouve isso e fala: isso é impossível, isso é muito complicado, isso é muito difícil. Não, não é. A gente que complica, a gente que dificulta. O pior pecador pode hoje ser completamente purificado. E o maior santarrão que você conhece também precisa da mesma coisa. Da mesma salvação que eu e você precisamos. Amém? Vamos fazer uma oração. Vou convidar você a ficar de pé. O Evangelho, Jesus, a igreja, é para todos.
Que nós sejamos instrumentos de Deus para trazer todo mundo. Amém? Vamos cantar essa canção que eles começaram cantando. Vou convidar o André para vir aqui e a gente vai terminar orando junto com você. A primeira canção.
Nós temos que orar de mãos dadas como igreja. Você pode dar a mão a quem está perto de você. Diga para essa pessoa: nós somos um só em Cristo, um só corpo. Semana que vem a gente vai aterrissar falando disso. Nós falamos todo mundo, semana passada está convidado. Sem exceção, todo mundo está incluído hoje. Semana que vem a gente vai falar, todo mundo é importante. Eu queria que você ouvisse isso como você nunca ouviu na sua vida. Qual é o seu valor para Deus no reino, na sua obra? Eu oro para que você venha com o coração aberto. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque o teu Espírito está aqui em nosso meio, revelando a palavra ao nosso coração. E nós queremos ficar com a palavra que o Senhor inspirou Tiago a dizer: nós não devemos colocar dificuldades naqueles que estão se aproximando e se convertendo em Cristo Jesus. Nós não queremos apenas dizer que todo mundo pode vir, mas depois que as pessoas chegam aqui, às vezes elas se sentem num ambiente hostil. Não, nós queremos, meu Pai, ter verdadeiramente o caráter do Senhor Jesus sendo desenvolvido na nossa vida, de tal maneira que nós crescemos mais e mais no amor, na bondade, na gentileza, na capacidade de amarmos uns aos outros e abrirmos a nossa vida para sermos uma bênção, para servirmos uns aos outros. Nós queremos, meu Pai, te pedir que nos ajude a perceber onde nós colocamos uma barreira, onde nós complicamos, onde nós estamos dificultando, onde a nossa própria teologia pessoal está impedindo que outros entrem, e que todas essas barreiras caiam por terra, que todos esses muros venham abaixo, para que nós possamos, meu Pai, eu sei, e nós não fazemos tudo perfeito, nós não somos melhores que ninguém, mas pela Tua graça nós queremos ser uma exceção. Se tantas igrejas estão se complicando, nós queremos que o Evangelho seja fácil e acessível a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Dá-nos hoje, meu Pai, esse coração, para que através de nós Cristo possa brilhar na vida de muitas pessoas. Nós queremos ser, Senhor, a Tua igreja. Nós queremos chegar no final e não ouvir o Senhor dizer: puxa, que igreja grande vocês tiveram, mas infelizmente tiveram o foco errado. Não, nós queremos ouvir do Senhor: muito bom, servos bons e fiéis. Oh Deus amado, dirige nosso coração, dirige o nosso espírito, o nosso homem interior. Ajuda-nos a quebrar cadeias na nossa vida e a deixar fluir a Tua vontade. Recebe em nossas vidas toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode louvá-lo bem alto. Graças a Deus.